Quem pode dizer glórias a Deus? Meus irmãos, a paz do Senhor. Diga para alguém do seu lado: bem-vindo à madrugada da revolução. O primeiro que crê reage. É uma alegria poder estar convosco. É uma madrugada tão especial. Eu sou apaixonado por vigília. Até porque todo dia para mim é vigília. Eu começo a ter sono a partir das 4 horas da manhã. É 2, pronto. Todo dia é vigília. Pastor, e quando precisa acordar cedo? O meu relógio não obedece esse negócio de dormir antes das 4, dificilmente. Se eu tiver que acordar às 6, vou dormir 2 horas. E às vezes eu não nem durmo. Já saio direto para o aeroporto, vou viajar e vou dormir no avião. Mas eu amo vigília. Porque é exatamente nesses ambientes de vigília que Deus levanta pregadores, pastores, líderes. E já vou te dar uma notícia: não foi em vão que Deus te trouxe aqui. Pastor Adson Belo, Deus continue te abençoando. E ele está cada dia mais belo, né? Está chique. Uau! Diago, é o meu pastor. Isso aí. Que Deus continue guiando os seus passos e os seus caminhos. Eu tenho orado pela sua vida. Inclusive até falei contigo no WhatsApp, de ver como Deus está te levando como liderança. Está vindo um batalhão de pessoas atrás, de líderes, entendendo que há um tempo de atualização. E Deus levanta pessoas para nos atualizar. Eu vou só te dar uma dica bíblica do que é atualização. Quando Deus entregou a lei no deserto, Deus entregou 613 mandamentos. Mas aquele povo tinha tempo para fazer a leitura e estudar tudo aquilo. Eles não faziam nada. Eles só andavam, comiam, bebiam e dormiam, mas nada, ninguém fazia nada. Eles não plantavam e colhiam. Eles não pagavam energia e tinha coluna de fogo. Não pagava nada por isso. Eles não pagavam nada e tinha coluna de nuvem. Quando Jesus chegou aqui, o povo já vivia outra realidade. Império Romano, uma colônia, todo mundo trabalhando, corre para lá, corre para cá. As pessoas já não tinham aquele tempo todo que tinha antes. Jesus falou: vou atualizar esses mandamentos. Ao invés de 613, vou colocar 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Alguém pegou. E o próximo como a ti mesmo. Ele pegou 613 e compactou, atualizou, melhorou. E Deus levanta pessoas para nos atualizar. Que Deus continue te usando para isso. Quem pode aplaudir, aplauda bem forte e com alegria. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu quero ler com vocês a partir do verso de número 7. Está comigo o pastor Lucas Aquino. Cadê o pastor Lucas? Está por ali, ó. Deve estar aí trabalhando, fazendo alguma coisa. Ó, já está ali, ó. Você pensa que está em um lugar, está em outro. Deus te abençoe. Pastor Eric Castro, cadê o pastor Eric Castro? Deus te abençoe, pastor Eric, que é líder de missões, Assembleia de Deus Paulistana. Lidera aí um trabalho muito forte de missões, cuidando de quase 200 igrejas nesse trabalho. Capítulo 12, verso 7. Diz assim o texto: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me
a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E você diz amém. Queridos, o tema da minha ministração rápida hoje é o foco de um vencedor. Diga para alguém: vencedor tem que ter foco. Existe um princípio que diz que tudo aquilo que nós focamos expande. Quando eu foco em algo, essa coisa cresce, vai expandindo, pelo menos para mim. Se você foca nas coisas boas da vida, as coisas boas da vida vão crescendo e vão tomando uma proporção cada vez mais gigantesca. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você começar a focar nas coisas negativas da vida, essas coisas também vão crescendo e tomando uma proporção magnífica, ao tal ponto que vai escondendo as coisas boas. Em uma cidade como São Paulo, se você olhar as coisas boas, você vai desejar continuar aqui. E essas coisas boas vão te motivar a fazer essa cidade melhorar a cada dia, apesar dos grandes desafios que nós temos. Mas se você focar nas coisas negativas dessa cidade, ela vai se tornar insuportável, a tal ponto que você não vai mais querer ficar aqui. Isso vale para a igreja, isso vale para os relacionamentos. Quando você olha para as coisas boas que há no seu pastor, no seu líder, essas coisas vão crescendo tanto, que você chega no emprego e você fala sobre o seu pastor. Você passa a semana lembrando do que ele ensinou no domingo, e o coração já está ardendo para a próxima ministração da semana. Mas quando você foca em pontos que você discorda, que você não gosta, chega um ponto que você já não consegue ouvi-lo mais. E você quer mudar de igreja, você quer sair, porque você focou naquele ponto negativo. Isso vale para um relacionamento. Quantos casamentos que estão indo mal, e não é por nenhum espírito maligno, por problema de foco. Talvez a esposa focou no ronco do marido, e o foco é muito grande. Ele ronca, pastor. Pastor, mas o senhor não entende, parece que há um trator dentro do quarto. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Quando ele ronca, balança a janela, vibra as coisas. Ele parece que foi ungido para roncar. E o engraçado é que esse ronco incomoda a esposa que focou. Porque quando você chega na casa, todo mundo dorme, só ela que não. Os filhos dizem: eu dormi, você não viu o ronco do seu pai? Não vi, mãe. Eles não focam no ronco. Mas quando você foca, isso cresce. O contrário também acontece. Quando o marido foca em um ponto que ele considera negativo na esposa, isso gera grandes problemas. Pastor, essa mulher fala demais. O senhor não tem ideia, pastor. Eu saio, ela está falando, eu chego, ela está falando. O senhor não sabe da luta para chegar nessa vigília. Olha a lombada, olha o trânsito, olha a velocidade, pisa no freio, olha o motoqueiro. Ai, meu Deus, vai bater, vai atropelar. Pastor, o meu quadro é tão sério que às vezes nós estamos dormindo e ela sonha, e ela fala no sonho. E quando eu respondo, ela não diz mais nada. Poxa, é o foco. A fala dela não é um problema para as amigas, não é um problema para os parentes, que as pessoas até vão na sua casa para conversar com ela, porque gosta, porque ela fala. Mas como você focou, dá problema. Foco é um caso sério. E não é um problema brasileiro apenas. Nos Estados Unidos da América, Daniel Goleman, ele detectou o problema de foco na nação mais influenciadora
dos últimos anos, dos últimos 100 anos. Ele detectou e ele escreveu um livro. Sim, Daniel Goleman, que fala de inteligência emocional, múltiplas inteligências. Ele detectou que lá na América há um problema seríssimo de foco. Ele escreveu o livro, eu fiz questão de comprar o livro. Questão de ler com muita cautela, pensando em melhorar o meu foco. Porque a falta de foco é o problema que te impede até de ler a Bíblia. As pessoas abrem a Bíblia, começam a ler e dizem: eu não entendo, porque não tem foco. Na verdade, você não está lendo a Bíblia. Você está com a Bíblia aberta, mas você está pensando nos problemas da sua casa. A Bíblia está aberta, mas você está pensando no namorado, pensando no marido, pensando no trabalho. Então não tem foco, não dá para absorver. Talvez esse é o seu problema na igreja. Por que você não cresce mais na graça e no conhecimento? Porque você também não tem foco. Enquanto você está aqui, no ambiente de culto, sua mente não está aqui. É só o corpo. Talvez você me olha, mas não me ouve. Porque você está pensando nesse final de semana, nesse sabadão, o que você vai fazer, e durante o dia, o almoço, o café da tarde, e como vai encerrar a noite. Não tem foco. Não demorou muito. E o nosso psiquiatra brasileiro, que é o mais lido do mundo na atualidade, Dr. Augusto Cury, ele detectou no Brasil o mesmo problema, mas ele deu um nome diferente: TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que é isso? Falta de foco. Falta o foco. E quando falta o foco, dá problemas seríssimo. Mas o problema do foco também não é coisa de brasileiro apenas. Não. Isso é um negócio muito antigo, porque o texto que nós lemos está tratando de foco também. Mas é o foco de um homem muito poderoso. Poderoso que eu falo na sua entrega e no seu comprometimento com a causa. É Paulo. Paulo tendo problema seríssimo com o seu foco. Essa carta que Paulo escreve, a segunda carta aos Coríntios, é uma das cartas mais pessoais de todas que ele escreve. Não é à toa que há segredos que ele compartilha aqui, que ele não compartilha em nenhuma outra carta. Não, ele não compartilha, mas aqui ele se sente à vontade. E nesse capítulo 12, ele fala sobre o terceiro céu. É nesse capítulo 12 que ele fala sobre a excelência de revelações. Não essas coisas que nós estamos acostumados a ver por aí, que não são revelação. Se alguém fala para mim: o meu nome não me revelou nada desde quando eu nasci que eu recebi esse nome. Se alguém falar o endereço da minha casa, poxa, nem os loucos errarão o caminho, eu não preciso disso. Eu sei chegar na minha casa. Paulo está falando de revelações profundas. Ele fala sobre o terceiro céu de um jeito que ele diz que o que foi visto foram coisas inefáveis. Mas quem está dizendo que é inefáveis também não sou eu, que mal tem o domínio do português. Quem está dizendo é um homem que falava o grego, falava o hebraico e falava o latim. Ele diz: no latim não tem palavras para descrever o que há no terceiro céu. No grego também não tem. No hebraico também não tem. Mas eu tenho uma notícia: tudo que Paulo viu é o que Deus reservou para a igreja. Se alguém aqui faz parte da igreja do arrebatamento, melhora-se glória, porque o céu te espera. Alguém me ouve aqui? Mas ele diz que pela excelência dessas revelações, para ele não se exaltar, ele entendia que poderia se exaltar. Se você ler a versão King James, ele vai dizer: para que ele não se exaltasse além da medida. Havia uma medida. Paulo diz: foi-me dado um espinho na carne. Mas depois que esse espinho chegou, o foco de Paulo passou a ser o espinho. É isso. O espinho passou a ser o foco. O Paulo pregador, o Paulo ensinador, o Paulo mestre, ele está incomodado com o espinho.
Chegou a um nível que Paulo, ele conversava com Jesus sobre o espinho. Você já pensou? Um negocinho tão pequenininho virou tema de oração. Está aqui no texto. Ele diz: acerca do qual 3 vezes orei. Gente, se Paulo falou com Jesus sobre o espinho, já parou para pensar o que ele conversou com a sua equipe? Já imaginou Paulo falando com Silas ou Silas? Ser apóstolo é maravilhoso, mas tem um espinho, incomoda, perturba. Imagina Paulo trocando uma ideia com o doutor Lucas. Doutor, ser médico, maravilhoso, historiador como você, que fez um turismo e fez reportagens, coletou informações, escreveu um livro magnífico. Isso é top. Mas ser apóstolo como eu, além de apanhar em cadeias, ser preso, ainda tem um espinho. Aquele espinho incomodava. Paulo está focado nesse espinho, falando desse espinho, mas ele foi conversar com Jesus sobre o espinho. E o relacionamento nosso com Jesus é muito engraçado, porque Jesus, embora sendo um grande comunicador, ele fala pouco. Com você também é assim? Pouco. Ele não fica falando toda hora, o tempo inteiro. No meu relacionamento com ele, eu sou quem mais fala. Eu sou até mal educado, porque tem dias que eu aguento falar 1 hora direto de joelho. Eu não dou nem uma trela para ele falar. Eu me lembro que era o ano de 2010. Eu estava em uma crise muito grande. Minhas crises eu resolvo me isolando, eu saio de cena. Se eu estou em crise, eu saio de cena. E oração e jejum para mim é remédio. Oro. E orando 6 horas tinha dias que orava 12 horas. Virava madrugada dentro de igreja. Eu estava morando em Belém do Pará. Amanhecia o dia 6, 7 horas da manhã, 8 horas, dormindo em banco de igreja e voltando para o apartamento onde morava. E orando. Era o mês de dezembro. Por volta das 3 horas da manhã, eu ouvi quando Deus entrou naquele quarto e me disse uma frase, nada mais, mas uma frase tão pequena. Eu não aguentei ficar naquele quarto, eu levantei e fui para as ruas. Era madrugada, eu andando nas ruas de Belém, andando para lá com o celular na mão e falando sozinho, andando. Quando eu voltei para o apartamento, eu dei um conselho para Deus. Falei: Deus, fala muito comigo não, porque o Senhor falou uma frase, eu saí igual um doido aí andando, um perigo terrível. É melhor falar menos, eu não tenho estrutura para ouvir tudo isso. Eu não tenho, porque Deus fala pouco, mas o pouco que Ele fala resolve tudo. Talvez você vai levar uma frase daqui, mas essa frase revoluciona a tua semana. Os vencedores reajam. Paulo está falando com Jesus. Jesus, eu tenho um espinho, o senhor não está vendo? Ok? Jesus, silêncio, porque já é praxe dele. E ele gosta tanto de trabalhar assim, que às vezes você nem viu e as coisas já aconteceram. Às vezes quando você vai descobrir que a vitória chegou, ela já está 1 mês te esperando. Meu Deus, rapaz, já tem 1 mês que esse negócio chegou. E você não percebeu? Paulo ora a 2ª vez. Talvez a 2ª vez ele já está meio estressadinho, né? Oh, Jesus, já orei 1 vez, Senhor, esse espinho tem que ir incomodando, perturbando. Aí ele vai orar a 3ª vez. Na 3ª vez, quando ele ora, diz: Senhor, esse espinho. Jesus, quer saber de uma coisa? A minha graça te basta, cara. O problema, Paulo, é que você está focando no seu espinho. Foca na minha graça. Ao invés de ficar focando nesse negocinho pequenininho que te incomoda, olha para a minha graça que te salvou. Ao invés de ficar olhando para esse espinho que te causa dor, olha para a minha graça que te perdoou. Ao invés de ficar olhando para esse problema que te perturba, olha para o sangue que foi derramado e os seus pecados perdoados.
Ao invés de ficar olhando para esse espinho que te incomoda, olha para o brado que eu dei, está consumado. Ao invés de ficar olhando para esse espinho, olhe para os principados e potestades sendo derrotados diante da minha graça. Não é sobre espinho, é sobre graça. Deus te trouxe aqui essa madrugada e está ministrando ao teu coração. Chega de olhar para os espinhos que te perseguem. Chega de focar nesse espinho chamado fofoca. Pare de olhar para esse espinho chamado decepção. Chega de olhar para esse espinho chamado calúnia. Chega de ficar olhando para esse espinho chamado desânimo. Essa madrugada você sai daqui dizendo: é graça, é graça, é graça. O primeiro que tem coragem de receber, erga a mão, erga a voz, é graça. Levanta o teu dedo, aponta para alguém e diga: não é sobre espinho, é sobre a graça. A graça, a graça. Tem alguém me ouvindo? Escute isso. O foco está no espinho. Você tem que tomar muito cuidado. Muito, muito, muito. Porque as pequenas coisas, elas têm esse poder de tirar o nosso foco da graça. Sim, as pequenas coisas. Não são as grandes coisas. Eu nunca ouvi alguém dizendo que tropeçou em uma montanha. Não. As pessoas tropeçam, pedrinhas pequenas. Quem aqui conduz motocicleta sabe que basta alguns grãos de areia em uma curva para um acidente fatal e perder a própria vida. Grãos de areia. As pessoas não tropeçam em paralelepípedos, são pedrinhas. A queda de Golias não se deu por um paralelepípedo na testa dele. Uma pedrinha pequenininha. São as pequenas coisas. Por isso que Salomão, escrevendo de linguagem poética, ele disse: apanhai minhas raposas. Mas ei, tem as raposinhas, essas pequenininhas aí, fazem um mal para a vinha. As coisinhas pequenas vão tirando o nosso foco. E são as coisinhas pequenas que vão fazendo obreiros, líderes desanimarem na caminhada. Esses espinhos pequenininhos que faz com que um líder olhe para o espinho e se esqueça da graça. Da graça. São esses pequenos espinhos que faz você passar horas na internet olhando os espinhos e depois: eu estou decepcionado com o mundo evangélico. Mas você não olha para a graça. Você quer ficar animado como? Você esquece da graça e quer olhar quem caiu, quem errou, quem fracassou, que igreja tem isso, igreja tem aquilo. Você esquece de olhar a graça. Já está na hora de entrar na sua mente que você não foi salvo para olhar para espinhos. Já passou da hora de você prestar atenção que Jesus não investiu pesado em você para você ficar olhando para espinhos. Há uma graça que nos conduz maior do que o espinho. E Jesus disse: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Chega dessa conversa de espinho. Chega, vai falar da minha graça. Anuncia a minha graça.
Olhe para a minha graça, viva a minha graça, celebra a minha graça, porque só a minha graça acaba com a desgraça. E tem graça aqui, tem graça aí. Quem crê? Quem crê? Crê. Graça, graça. Mas olhe para cá, porque eu disse que não vou ser extenso, eu quero ser objetivo e quero que você leve essa palavra na sua alma. Quando Jesus diz: a minha graça te basta, quando Jesus está chamando o foco de Paulo para a graça, ele está dizendo: Paulo, olhe para aquilo que te faz vencer, não aquilo que te causa dor. Mas às vezes você é viciado em olhar para o que te causa dor. Você não é proibido de olhar para trás. A Bíblia até ensina: lembrai dos vossos pastores que vos ensinaram a palavra de Deus e a fé dos quais o imitai. Mas você não lembra desses pastores. Você lembra dos pastores que escandalizaram. Você fica lembrando dos pastores que erraram. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: lembra daqueles que vos ensinou a palavra de Deus. É desses que tem que lembrar. Não é dos outros que não merece estar na sua memória. Mas você força a barra em lembrar de quem te maltrata e esquecer de quem te abraça. Você força a barra em ficar lá nas redes sociais procurando a fotinha dele para ver com quem ele está, e depois chora a ela, e depois se acaba viciado em emoções negativas. Emoções negativas viciam. Pastor, eu não acredito. Não acredita? Você só fica ouvindo desgraça o dia inteiro, porque você já está viciado nisso. Quando você vê a fofoqueira chegando, me diz: qual é o babado da semana? Não poderia perguntar qual é a revelação da graça da semana? Quem foi que Jesus libertou essa semana? Qual foi o pregador caído que foi restaurado essa semana e já está pregando de novo? Quem foi o desviado que voltou para casa e está firme? Olhe para a graça. Eu desconheço alguém que olhou para a graça e desistiu. Eu desconheço um jovem que olhou tanto para a graça, focou na graça, que disse: pastor, não quero mais ser crente. Mas qual é o problema? Eu olhei muito para a graça, eu prestei muita atenção naquele sangue sendo jorrado, eu prestei muita atenção naquela conta sendo paga à vista e com sangue, e isso me desanimou. Não. As pessoas que eu vejo desanimando é a mesma história, um espinho. Eu estava no grupo de louvor, aí o fulano, olha, um espinho que tem nome. Aí eu saí, ei, acorda, chega disso. Olha, eu estava lá no meio dos obreiros, mas aí tem um obreiro lá, um espinho tirou. Não é para olhar para o espinho, só interessa a graça. Ei, chegou na vigília hoje, para de ficar olhando para o espinho. Essa está vestida assim, essa assado. Graça, porque quando a vigília terminar, você vai sair carregado pela graça, guiado pela graça. Alguém me ouve? É impossível alguém olhar para a graça e desistir. É impossível alguém olhar para a graça e chegar no culto da igreja desanimado. Não dá. É impossível um pastor que olha para a graça, ele chegar aqui e dizer: olha, como o nosso pastor falou aqui hoje, vim do Rio de Janeiro, preguei num congresso, estou cansado, mas trouxe uma palavra inteligentíssima. O raciocínio provou, o cérebro não está cansado, a mente está organizando as ideias. Pastor, como que alguém vive isso? Só tem uma resposta: graça. Eu não tenho outra. Não. É graça. Quem
olha para a graça, não desiste, porque olhar para a cruz é olhar para a maior vitória da história. Olhar para a cruz é ver alguém com toda a probabilidade de perder, lutando e vencendo. Quem olha para a graça não tem medo da rejeição. Dói, machuca, mas vai dizer: o meu líder também foi rejeitado. Quem olha para a graça, mesmo sendo traído, dói, como dói a traição, mas ele lembra: o meu líder foi traído e não desistiu. Eu também não desisto, eu também não abro mão. Quem olha para a graça, mesmo vendo os valores sendo invertidos, ele diz: eu não desisto, porque trocaram o meu líder pelo tal do Barrabás, e ele não desistiu. Em meio à inversão de valores, eu também não desisto. Quem olha para a cruz encontra a vitória, porque lá na cruz Jesus venceu inimigos que tinham histórico de vitória. Histórico, eles eram invencíveis na ótica humana. Eles eram invicto, não era invicto há 100 anos, há milhares de anos. Você quer saber de um que Jesus venceu e derrotou lá na cruz, revelando a graça? O pecado ostentava suas vitórias, e não eram poucas. O pecado dizia: eu venci até no céu. Lúcifer pecou, a terça parte dos anjos pecaram. O pecado dizia: olha a minha história, eu venci no Éden. Adão pecou, Eva pecou. O pecado dizia: olha a minha história, eu venci na família patriarcal. Pecou Abraão, pecou Isaac, pecou Jacó, pecou José, todos pecaram. O pecado dizia: eu venci no judiciário e na magistratura. Todos os juízes pecaram, até Samuel pecou. O pecado dizia: eu venci na monarquia. Todos os reis pecaram. O pecado dizia: eu venci no profético. Até a hora que chegou o homem da graça. Ele chegou, pastor Adson. Ele chegou e ele foi lá no Jordão. Ele foi no Jordão. Escute isso: quando ele chegou no Jordão, João Batista olhou para ele e disse: olha, ele é o Cordeiro de Deus. Ele não peca, ele tira o pecado do mundo. Levanta a mão e dá glória. Ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Venceu. Ele venceu o pecado. Mas ele não venceu só o pecado, ele ainda estava a caminho da cruz. Quando ele disse: eu estou vencendo mais, ele venceu o mundo. O mundo que se trata não é o espaço físico, geográfico, planeta Terra ou planeta água, que tem mais água do que terra. Não. O mundo aqui é sistemas que se opõem contra os princípios da fé de Deus, de santidade. Aí Jesus disse: no mundo tereis aflições. Pega, Jesus não mentiu para você ficar fazendo essas orações sem sentido. Deus, quanta luta, Deus, quanto problema. Por acaso fostes enganados? Ele disse: tereis aflições. Ele também disse: se alguém quiser vir após mim, se quiser, você não é obrigado, mas se quiser, nega-se a si mesmo, tome a cruz, siga-me. E ele deixou claro: no mundo tereis aflições. Dólar vai subir, sua moeda vai cair. Tereis aflições, problemas políticos. Tereis aflições, dificuldades. Tereis aflições, lágrimas nos olhos. E aí, desanima, baixa a cabeça, caia os ombros, se vista mal, não tome banho, não se arrume, não lave o carro, não. Tereis aflições, mas tende bom ânimo.
levanta a cabeça. Tereis aflições, mas faça vigília. Tereis aflições, mais glorifica. Tereis aflições, mais ora em línguas. Tereis aflições, mais ganhe almas. Tereis aflições, mais faça festa. Sabe por quê? Eu venci o mundo. Ele venceu. Ele venceu. Só quem crê que ele venceu, comemora. Comemora. Ele venceu. Mas ele não venceu só o mundo. Ele venceu quem mais? Ele venceu Satanás, enganador, mentiroso, trapaceiro, homicida. E quem disse que ele é homicida foi quem criou ele. Jesus disse: ele é homicida e não é de agora. Desde o princípio nunca se firmou na verdade. Tudo que ele falou sobre você é mentira. Não creia. Não creia. Ele me prometeu, mentira. Ele é mentira, não creia. Só há uma verdade, e é absoluta, e nós não negamos. Que verdade é essa? É a verdade que se fez carne, andou aqui e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Só há essa verdade, só. Escute isso. Ele é homicida, Jesus disse, mas ele também ostentava suas vitórias. O Satanás dizia: lá no céu eu seduzia até essa parte. Lá no Éden eu entrei. O Satanás ostentava suas vitórias. Lá na Bíblia quantas histórias o Satanás agindo, fazendo. Mas quando chegou diante do homem da graça, diante daquele homem ensanguentado que pegou a cruz, aí não teve para o diabo, não teve para o inferno. O que é que ele fez? Ele humilhou o diabo de um nível que você nem imagina. O maior humilhado da história das lutas não é esses lutadores do MMA, o UFC, que apanha, cai nocauteado e sai de maca. É porque não tem maca no mundo espiritual, porque se tivesse, Satanás estaria na UTI até hoje, em um coma profundo e induzido, não ia sair. Ele apanhou muito, ele foi muito humilhado, muito. Eu vou te contar só para você dar glória. Quando chegou os dias de Jesus derrotar o diabo lá na cruz, sabe o que Jesus fez? Jesus disse: sabe como eu vou enfrentá-lo? Depois de tomar 40 chicotadas. Bate em mim, bate bastante. Isso, bate até eu não aguentar. Me dá uma cruz. Depois que eu carregar a cruz, eu vou enfrentá-lo. Chegou na hora do combate, Jesus disse: me amarra, porque inimigo fraco eu bato com mão e pés amarrado. Prega minhas mãos, prega meus pés, eu vou vencer assim. Jesus com as mãos presas, os pés presos, ele venceu o inferno. Eu vou te dar uma notícia boa. Se alguém perguntar para o Satanás sobre aquela guerra, a única lembrança que ele tem é o tamanho do pé de Jesus, porque Jesus pegou o pé no mundo espiritual, colocou na cabeça dele e declarou vitória. Só quem crê nisso já reage. Ele venceu, mas ele não venceu só o diabo. Ele morreu no sábado, e aí domingo ele estava no túmulo, mas pela manhã as mulheres chegaram lá, e quando elas chegaram, a notícia era essa: ele venceu de novo. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Quem crê que ele vive, levanta a mão, levanta a voz, abre a boca, celebra. Ele vive. Ele vive. E agora está. Só quem crê, tira o pé do chão e adora. Ele vive. És invencível.
mão no ombro de alguém e diga: nunca foi sobre espinho, sempre foi sobre a graça. Remicominas, remicantriofas, tereminas, jotoprefosse. Se assenta um pouquinho, só um pouquinho, porque eu já vou concluir. Remichominas, Geminaia. 30 segundos dando glória, só dá quem tem. Mas escute isso para mim concluir. Escute para eu concluir. Paulo sempre foi muito inteligente. Isso é fato. Ele tinha um espírito de excelência. Seria bom se você tivesse. Se não tem, é para ter. O que é o espírito da excelência? É o espírito que você não fica competindo com os outros, mas o espírito que diz para você todos os dias: hoje melhor que ontem, amanhã é regra, melhor que hoje. Excelência não aceita estabilidade, é melhora contínua. Excelência não tem o tá bom, não. Nem Deus parou no bom. Leia a Bíblia, Gênesis 1, e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Ele não gostou dessa ideia. Ele só parou quando um dia ele olhou e disse: agora é muito bom. Aí sim. Diga para alguém: o bom não é o suficiente. Não, não é. O bom não é. Mas o que Paulo está fazendo aqui é muito estranho. E na minha opinião, ele não deveria ter feito isso. O que Paulo está falando é até sem sentido. Vamos pensar um pouco. Como que Paulo vai falar de um espinho? Quantos espinhos? Faz assim o número 1, assim. Fala para alguém: um espinho. Sabe para quem Paulo estava falando de um espinho? Para alguém que carregou uma cruz. Como assim, Paulo? Deus, olha o meu espinho, me incomoda. Seu espinho? Paulo, eu carreguei uma cruz. E você está falando de um espinho para mim? É igual a você. Você fala de um probleminha para Jesus, sendo que Ele carregou todos os nossos problemas. Você fala de um espinho para alguém que pegou uma cruz, saiu arrastando. Vamos terminar pregando juntos? Diga para alguém do seu lado: nunca mais fale de um espinho para alguém que carregou uma cruz. Chega de falar daquele espinho que é o seu vizinho para quem carregou uma cruz. Chega de falar para aquele espinho que tem aqui na igreja, que te incomoda, para alguém que carregou uma cruz e não reclamou. E a cruz também não era dele, era de quem? Minha, sua, nossa. Mas ele carregou como se fosse dele. Não, ele tomou para ele e disse: é minha, eu vou levar, é minha. Você deveria agradecer. Ele fez isso. Jesus poderia ter arrebentado com Paulo, mas muito tranquilo. Ele só disse: a minha graça te basta. Só. Ele poderia ter dito mais. Ele poderia ter travado um diálogo, ou feito com Paulo o que Deus fez com Jó. Inteligentão, Deus começou a fazer umas perguntinhas para ele, e o Jó parou e não tinha o que responder. Jesus fala com Paulo: a minha graça te basta. Só. Mas Jesus poderia muito bem ter lembrado Paulo o seguinte: Paulo, o seu problema é um espinho só. Você esqueceu que eu tive uma coroa de espinhos? Uma coroa. Eu não carreguei um espinho só. Colocaram uma coroa na minha cabeça.
pegaram uma cana, que é um pedaço de madeira, e bateram na coroa, para que os espinhos cravassem na minha caixa craniana. E eu apanhei, peguei a coroa de espinhos. Como aquela coroa de espinhos, Paulo, eu subi a cruz, sem tirar a coroa em nenhum momento. Eu resolvi o problema da minha mãe ao pé da cruz. Eu estava de lá, resolvendo o problema dela, da família. Eu resolvendo problemas familiares. E a coroa de espinhos estava aqui. Com aquela coroa de espinhos, eu paguei toda a dívida, de Adão até o último ser humano que nascer. Toda a dívida está paga. E eu com a coroa de espinhos, com aquela coroa de espinhos, eu fui exposto em público, em vergonha, com aquela coroa de espinho. Lembra que eu salvei o bandido criminoso? Lembra? Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu olhando para ele com aquela coroa, eu disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a coroa estava aqui. Com aquela coroa, Paulo, eu vi o sol escurecer. Sem tirar a coroa, eu dei o maior grito da história, porque o maior grito da história nunca será o de Dom Pedro II, quando ele veio do Rio de Janeiro a cavalo, na semana do dia 7 de setembro de 1822, depois que a coroa portuguesa foi embora em 1821. Lá vem Dom Pedro a cavalo, cansado, desgastado, mas ele ainda conseguiu chegar no Ipiranga para dar o grito: independência ou morte. E aí, pastor, contraiu uma dívida enorme que nós demoramos muito para pagar. Esse não foi o maior grito. O maior grito que teve na história foi de um homem ensanguentado, com uma coroa de espinho. Se eu vou dar lugar hoje, eu sou pentecostal. Repapata, recantecataca, rebarracha. Eu digo 3. Pega na mão de alguém agora. Pega na mão. Pega na mão. Pega na mão. Enche. Levanta a mão dele. Levanta a mão dela. Glória, enche-me, até transbordar. Derrama. Enche-me, enche. Até transbordar. Derrama. Sobe tudo, meu filho. Sobe tudo. É pra encher mesmo. Enche. Até transbordar. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enfermos sejam curados, sejam restaurados. O primeiro que acredita, que recebendo graça, tira o pé do chão e dá o grito. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo. Olha aí, me batiza com batiza, fogo, batiza, batiza. Ai, ai, ai. Me batiza batiza. com fogo, 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 fogo.
Andrea, chame trabalho. Fogo, 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 batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. uma coisa vou Pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha Tá muito vida. fraco isso. Vamos subir tudo. Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar Nesse lugar, É aqui que eu me sinto muito bem. é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Por quê? É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Quem pode aplaudir? Os derrotados façam silêncio. Diga para alguém do seu lado: nunca foi sobre espinho, sempre foi sobre a graça. Diga comigo: Senhor Jesus, me perdoe pelas vezes que eu foquei no espinho e esqueci da graça. De hoje em diante, só a tua graça me basta. Escute isso. Pastor Áureo, Deus te abençoe, viu? Escute isso. A Bíblia não diz que Deus tirou o espinho de Paulo, mas lá em 2 de Timóteo 4:7, com espinho ou sem, sei lá, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele está dizendo: o espinho não me atrapalhou. Não me atrapalhou. Eu estava tão focado que eu acabei a minha carreira. Eu estava tão focado que eu combati o bom combate. Eu estava tão focado que o espinho não me impediu de guardar a fé. Pergunta para alguém: vai olhar para o espinho ou para a graça? Eu sei que alguns de vocês vieram com crente que só olha para espinho, que já vem no caminho. Espero que essa vigília não seja não sei o que, espinho. Acabou a vigília, você fala: amigo, é só a graça, viu, cara? Graça. Não tem acordo com o espinho, é com a graça. Queridos,